eu recebo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Hélio Leandro Prandi. Bom dia, Hélio. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui. Esta entrevista é da parte da série de entrevistas que aos poucos estamos fazendo com o primeiro escalão, vamos dizer assim, desse novo governo municipal, que são os secretários. Estão aos poucos sendo todos ouvidos para saber exatamente como encontraram os seus departamentos, seus setores, e o que pretendem fazer ao longo de 4 anos que tem pela frente. E é exatamente isso que eu pergunto inicialmente a você, Hélio. Em que condições você encontrou esta secretaria, que já é conhecida sua, porque você já atuou dentro dela em outros governos? Sim, acho que diferente de outros colegas, outros companheiros secretários, eu tive a facilidade de trabalhar na secretaria os últimos 4 anos, né, no meu cargo de origem. Acompanhei várias das ações que foram realizadas, já conheço toda a equipe de profissionais que ali estão, então acho que essa transição, no meu caso, vai ser bem mais tranquila. Mas, de alguma forma, nós encontramos vários desafios pela frente. Alguns serviços deixaram de ser realizados, outros foram alterados. Hoje eu tenho uma equipe de profissionais reduzida. Ontem mesmo eu passei em algumas unidades de CRAS que vão precisar de algumas manutenções. Então, nós temos alguns desafios aí de estrutura física, de RH, de estruturação de serviços. Enfim, acho que nós temos bons desafios pela frente, mas eu acredito que é possível realizar essas alterações e continuar sempre fortalecendo a assistência social no município. E no nosso caso, é diferente de outras cidades? Eu faço essa pergunta porque não estamos aqui numa Califórnia, como chegaram a dizer. Sim. Mas também é verdade que temos em Matão uma situação bem diferente de muitas regiões mais pobres desse país, né? E até, eu sempre digo, até de regiões aqui do estado de São Paulo mesmo, como o Vale do Ribeira, que é uma região muito pobre do estado de São Paulo, apesar de ser o estado locomotiva, né? Isso de alguma forma facilita para a assistência social o fato de que temos problema em Matão, mas também reconhecemos que a gente vive uma realidade socioeconômica um pouco melhor, eu imagino, pelo menos. Por exemplo, o auxílio emergencial do governo federal chegou a atender em Matão pouco mais de 9 mil pessoas. Isso representou de injeção de recursos no município algo próximo de 6 milhões de reais por mês. O encerramento do auxílio emergencial é visto com preocupação, porque, né, você cancelar uma transferência de benefício como essa de uma hora para outra... Isso dava para 9 milhões? 9 mil pessoas. Sim, mas em valores? 6 milhões aproximadamente. Quer dizer, então, eu nunca tinha feito esse cálculo, nunca pensei nisso. Desculpe interrompê-lo, mas claro, você trouxe um número aí para a gente... Refletir. Então, isso os comerciantes, todo mundo, a economia, nós estamos dentro dela. Todo mundo aqui em Matão pensar nisso. Quer dizer que de dezembro para janeiro houve um corte na economia de Matão de 6 milhões, mais ou menos. Ainda não existe uma possibilidade de prorrogação desse auxílio ou não. O governo federal ainda não bateu o martelo em definitivo. A alegação é falta de recursos, né, para manter. Me parece que agora em janeiro vai ser paga apenas a folha do Bolsa Família convencional. Isso. Né? Então, mas é algo que preocupa a pasta de assistência social, porque você vai ter um reflexo aí na renda das famílias. Por outro lado, Daércio, como você mesmo colocou, nós temos uma cidade de polo industrial, com um comércio fortalecido. Eu conversava até com algumas pessoas que existem hoje vagas de trabalho sendo ofertadas. Então, acredito que a população aos poucos vai ter que se readaptar a essa nova oferta de trabalho, e estou muito confiante que com a vacinação que vai começar e que a gente consiga, quem sabe, restabelecer aqueles serviços que estavam mais parados, aqueles serviços que estavam mais reduzidos, que eles possam voltar à normalidade. Mas não deixa de ser um desafio para a pasta, porque é natural que aquelas famílias que hoje vão ser desprovidas daquela renda garantida, aquela renda fixa ofertada pelo governo federal, elas vão pedir ajuda, e a primeira porta que elas vão bater com certeza vai ser ou da prefeitura ou das entidades da cidade, que são muito fortes também, têm um trabalho muito bacana e que merecem a nossa consideração, a nossa atenção. Recorrem ao que está mais perto. Sim, sim.
né? Então, não deixa de ser um desafio. Eu tenho comigo uma ideia de trabalhar, fortalecer cada vez mais na política de assistência social as ações de proteção básica, as ações de prevenção. Eu penso que os idosos, assim que nós pudermos voltar com as atividades, os idosos terão que ser nossa prioridade. Eu tenho idosos que estão trancados há muito tempo dentro de casa e que precisam receber um trabalho especial, porque daqui a pouco eles vão ficar malucos, a verdade é essa. Eu penso que nós temos que fortalecer o nosso trabalho com as crianças e jovens, com os adolescentes. Então, meu grande desejo, de verdade, é fortalecer as ações de proteção básica e as ações com esse público prioritário, até porque são ações mais baratas, são ações que têm um resultado final muito bacana, muito bom, isso. Por outro lado, nós não podemos esquecer das especialidades. O acolhimento de idosos, que hoje está com o Lar São Vicente de Paulo, que faz um grande trabalho. Um olhar para a população em situação de rua, que nós vamos ter que implantar um novo serviço na cidade. Hoje a cidade não tem esse serviço. O olhar para os adolescentes que cometem atos infracionais. Enfim, a situação de um possível atendimento especializado para mulheres vítimas de violência. São situações também que merecem um olhar, né? Merecem essa atenção da assistência social, e são serviços que aos poucos nós precisamos estruturar na cidade. Nós estamos conversando com Hélio Leandro Prandi, ele é o nosso secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, graduado em Ciências Sociais pelo Unesp Araraquara, e em cerca de 20 anos aí dedicados à política de assistência social. Em Matão já foi diretor do Departamento de Família e Bem-Estar Social, já foi secretário municipal de Assistência e Bem-Estar, como agora volta a ser secretário de novo, portanto, alguém graduado dentro da função que ele tem que executar como secretário. Mas ainda voltando aí, eram quantos, mais ou menos, os matonenses que recebiam o auxílio emergencial? Mais ou menos, você sabe? Eu tenho, são 9 mil... Não precisa ser exato. Pegar certinho, 9.282 pessoas. 9 mil. Isso, na lista de dezembro. Isso. Dando um montante aí de R$6.544.200 no mês. Mas nesse janeiro agora já não tem isso aí. Mas volta o Bolsa Família valores originais? Isso, e aí minha pergunta, quantos são do Bolsa Família? Pouco mais de 2.000 famílias, umas 2.200 famílias, bem né? Famílias. E os valores são menores também. Então você tem um impacto, né, na renda das famílias, como eu disse, e nós vamos ter que nos preparar para isso. E a hora que essa gente bater na sua secretaria lá, como é que vai ser? Vai ser, repito, nós já estamos começando a nos preparar para isso, Daércio, porque assim, o cadastro único continua ativo, quer dizer, as famílias que pretendem e que desejam ter acesso aos benefícios do governo federal precisam sempre cadastrar e manter seus cadastros atualizados. Hoje nós estamos atendendo também pelo WhatsApp para evitar esse contato. Então, pelo WhatsApp é possível agendar o horário e fazer a atualização ou o cadastramento do seu cadastro único. Porém, o governo federal também está com uma fila ele está represando a concessão de novos benefícios. Complicado isso, né? Mas é uma realidade que a gente está vivendo. Mas é a porta de entrada dessas famílias para os programas sociais do governo. Então a gente sempre orienta que façam os cadastros, e lá no Fundo Social nós vamos ter que pensar numa estrutura, talvez nesse início um pouquinho maior, vai depender do nosso orçamento, coisa e tal, para poder atender as emergências com alimentos. E, ao mesmo tempo, contar com o apoio de outras entidades da cidade que também fazem esse grande trabalho de distribuição de alimentos. Nós temos as comunidades religiosas, nós temos as comunidades evangélicas, espíritas, entidades instituídas que fazem esse atendimento, e nós vamos contar com a ajuda de todos. E, inclusive, contar com a colaboração da população, né? Aquela estratégia de sobrevivência que muitos têm de pegar 2, 3, 4 cestas básicas no mês para estocar alimento com medo de que não vai ter mais alimento lá na frente. Eu acho que nesse momento a gente vai precisar contar com o bom senso da população, de que se eu receber ajuda por uma porta, que eu permita, né, que os alimentos das outras instituições possam chegar para aquelas famílias que também precisam, assim como eu. O Hélio, sem desprezar o que se faz hoje em assistência social nesse país, e até mesmo em Matão, porque esses programas todos não deixam de ser importantes, tudo bem.
Mas eu aqui comentava um pouco antes da entrevista, até quando as políticas nossas serão voltadas nessa área para a manutenção da situação de vulnerabilidade, ou pelo menos de miséria. Então você pega, Martão, hoje um cálculo grosseiro que eu fiz aqui, você tem pelo menos aí uns 3% da população aqui que, digamos, estaria nessa linha de miséria. Calculando aqui pelos números que você disse do auxílio, de entre 2 e pouco, 3 mil pessoas, ou famílias. Aí, bom, se for somar como família, então vamos na média de 3, aí que também é um cálculo grosseiro meu, nós vamos para um universo de 10%, então, né? Sim. Eu fiz um cálculo errado. Inicialmente eu calculei por pessoas, e aí seriam 3% mais ou menos. Mas a gente somar aí cada casa dessa, não sei quantos tem, é um cálculo grosseiro meu, isso aí você multiplicar por 3, vamos chegar aí a uns 10 mil, o que daria algo em torno de, grosseiramente falando aí de um cálculo grosseiro, 10% da população matonense. Quando é que a assistência social definitivamente vai carregar consigo aquilo que muitos departamentos até se denominam de promoção social? Né? Porque a gente vê os programas todos dando sustentação à miséria. Mas eles não são necessariamente acompanhados de uma promoção social, que, a meu ver, tem muito a ver com educação. Né? Que eu digo sempre, que permite ao sujeito estudar, ter uma profissão e depois ser independente desses programas todos aqui, criar sua própria autossuficiência. Mas o que eu noto é sempre assim. A gente sempre... E é um papel belíssimo, hein? Os clubes de serviço, tudo que eles fazem, para dar comida e tudo mais. Tá, mas vamos dar comida até quando? Aí eu não pergunto mais para o secretário, estou perguntando para alguém que é um cara dedicado à assistência social, que eu sei que você é, pela sua própria profissão. Até quando o Brasil vai ser assim? E não elevar, promover as pessoas, simplesmente dar manutenção? Eu acredito que vai continuar assim, Daércio, enquanto os políticos, né, aqueles que têm esse olhar partidário e coisa e tal, continuarem vendo essa população como massa de manobra. Como, né, reduto eleitoral. Exato, aquele pessoal que vai me eleger, aquele pessoal que eu preciso ter esses pobres para que eu possa, né, me manter nessa situação. Por exemplo, nós temos as unidades de CRAS que na política nacional de assistência social tem esse papel de promover, de fortalecer a organização familiar, de despertar essas famílias para a necessidade da capacitação profissional, para a importância do trabalho, para a importância de obter a sua renda. É óbvio que aí você precisa somar com ações do desenvolvimento econômico, com cursos de qualificação. Hoje, por exemplo, a gente mantém cursos gratuitos no Núcleo Edo Mariani, que são extremamente importantes para essa primeira oportunidade de emprego de muitos jovens e adolescentes. Poderíamos ter mais ações como essa, por isso que eu volto a falar que meu olhar, gostaria muito de poder investir boa parte do orçamento da assistência social na proteção básica, nessa situação de prevenção, mas enquanto a gente não entender que esse trabalho dos CRAS é essencial para o fortalecimento da família, enquanto a gente ficar apenas no plantão social de atender com uma cesta básica, de atender com um benefício, algo assim, a gente de fato não vai ter a promoção da família. Mas acaba tendo que fazer, né, Hélio? Porque também se não tem, esse povo vai... Eu não posso suspender esse atendimento de imediato. Nem deve, né? Tanto que cesta básica é algo que em algumas cidades já nem existe mais, quer dizer... Vocês percebem? São ações que nós precisamos... É preciso tempo, né? E também uma continuidade. Entendeu? Às vezes a pessoa que não presta muita atenção nas coisas, entendeu como é que parece que tem uma parte política aí que está a serviço não só do salário dele lá de deputado, senador. O cara tem outras coisas, outras bandeiras lá dentro. Então, a solução é realmente promover o sujeito à autossuficiência. Mas esses políticos, não são todos, hein, por favor, vamos excetuar aí uma parte, não sei quantos, mas eles precisam do cara vulnerável, miserável. Porque
Porque é isso que encabresta o voto dele, para ele, entendeu? Nesses rincões brasileiros todos. É assim que funciona o negócio. Eu agora há pouco, Hélio, há poucos dias, conversava com um amigo e ele estava dizendo da experiência de pesquisador e que ele precisava, lá em Brasília, convencer os deputados a fazer emendas lá para o estudo, para a pesquisa deles, que vai indo muito bem. E aí ele provou lá, os testes todos das pesquisas estão indo muito bem no Congresso. Enfim. E aí ele falou assim, é mais fácil você conseguir verbas para o hospital que cuida de determinada doença, mas não para a pesquisa que cura a doença. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, bom, você pode imaginar o jogo pesado, né, que se faz em cima de quem decide, quem tem a caneta na mão. Então é melhor ter a doença, não a cura. Para o poder econômico mundial, é melhor que não tenha cura, mas o remédio que alimenta grandes laboratórios lá, o doente. É mais um caso que exemplificado aqui, como bem disse no caso da especialidade aqui do Hélio, que mostra pra gente começar a prestar atenção aí na nossa turma aí do setor político, hein? A gente vê um contingente bem grande que não está querendo a cura, não. Levando para outros universos. Não quer a cura. Ele quer que o sujeito continue miserável. Porque é daquilo que ele vive. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Desculpa a interrupção, Hélio, mas é preciso a gente falar isso para as pessoas começarem a prestar atenção nesses detalhes. Do jogo pesado econômico que se exerce em cima de quem tem o poder na mão. Né? E já aqui no caso, você vai dizer, mas o Hélio é secretário, mas é um técnico. Nós estamos falando com alguém que tem um idealismo na vida. E que quando não for secretário mais, vai continuar sendo um profissional disso. E quando ele vem a público e diz, olha, interessa para uma casta aí de políticos que a coisa continue assim. É um trabalho muito lento de transformação, Laércio, mas ele é possível, ele é concreto que isso aconteça. Nós tivemos essas experiências nos nossos atendimentos de CRAS ao longo desses anos. Por isso que eu repito a importância de fortalecer a equipe técnica dos CRAS. Eu sempre costumo falar que, diferente das outras políticas, a saúde precisa de grandes hospitais, equipamentos, né? A educação precisa dos seus prédios, precisa do seu material didático, audiovisual, enfim. Eu não preciso de nada disso para assistência social, eu preciso de RH. Eu preciso de profissionais treinados, capacitados, envolvidos com a Política Nacional de Assistência e que possam me ajudar nesse trabalho de fortalecimento. E é uma transformação muito gradual, ela é muito lenta. Os resultados da assistência social, eles são quase que imperceptíveis. Né? Diferente da saúde, que você aplica um remédio, a pessoa já fica boa, diferente da educação, quando você ensina a criança e ela já começa a escrever, os resultados da assistência social são imperceptíveis às vezes, mas eles acontecem. É verdade. E às vezes você foca a família exatamente porque às vezes você não vai solucionar a situação da família, mas eventualmente você consegue ajudar o filho, a filha, o pai ou a mãe ou alguém daquele núcleo que permita que saia daquela situação, daquele círculo de dependência ou de necessidade. Então, é preciso esse olhar carinhoso no público que nós atendemos e, ao mesmo tempo, essa paciência de acompanhar essa transformação. Mas nós temos grandes resultados na política de assistência de Matão e, aliás, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer o empenho de todos esses profissionais, essas profissionais que trabalham conosco na assistência social em Matão. Por falar em dependência, em CRAS, aquele CRAS específico de drogas... o CAPS-AD. Desculpe, não é CRAS, CAPS-AD. Eu sei que é do setor de saúde, mas ele também é multidisciplinar, deve respingar na sua secretaria também, à medida em que nós sabemos que é possível um tratamento particular para quem tem dinheiro e que o pobre, no caso de um dependente de drogas em casa, vai recorrer aonde? Sim. Então aí tem a ver, é multidisciplinar esse CAPS, vamos dizer.
E eu há muito que não vejo falar sobre ele. Mas ele está em atendimento contínuo. Inclusive, eu estive lá esses dias para tratar também algumas questões. Existe um fluxo de atendimento, existe uma equipe técnica atuando. Acredito que as pessoas que tiverem a necessidade, que busquem o serviço. Né? Ele está ali pertinho da assistência social, é vizinho de frente nosso ali, fica ao lado da delegacia da mulher e atende o dia todo, e acho que vem prestando um bom trabalho, um grande trabalho para a cidade. Eles estamos conseguindo atender muitas situações de tratamento ambulatorial de dependência química, assim como aqueles casos que o médico psiquiatra entende a necessidade da internação, aí o CAPS-AD faz esse encaminhamento. O prefeito, quando esteve aqui, numa das duas ocasiões depois das eleições, quando perguntado, ele disse assim: ó, meus secretários podem fazer o que vocês quiserem, só não tem dinheiro. Falou a verdade. Daí a minha pergunta: como atuar num setor desse sem dinheiro? Esse é um desafio que, nesse momento, eu estou tomando a precaução de conhecer o meu orçamento. Algumas entidades já me procuraram para saber se haverá o repasse de recursos, se haverá a renovação de termos de parceria, e eu acredito que sim, nós vamos fazer isso. Mas eu preciso antes saber, junto à equipe financeira da prefeitura, qual que é o real orçamento. Eu nunca tive dificuldade para isso, Dércio. Eu sempre estudei o orçamento da assistência social. Eu já fiz um levantamento dos recursos federais que nós temos em conta. Eu já tenho uma ideia dos recursos estaduais que nós vamos receber. E aí, assim como em casa a gente tem que elencar prioridades, eu acredito que na pasta de assistência esse ano eu também vou ter que elencar algumas prioridades. Mas, ao mesmo tempo, tentar manter aquilo que for mais essencial, mais importante. Talvez inovações, talvez novos projetos, talvez ampliações. Mas é mais complicado, deixar para um outro momento. Você pega algum setor aí que às vezes pode criar parcerias públicos-privadas, porque às vezes tem empresas privadas que têm interesses. Você pode fazer parcerias que serão boas para o município. Agora, que empresa vai querer apostar ou investir numa PPP, como é chamado, na assistência social? Sim, hoje a nossa principal parceria são com as ONGs, né, com as entidades. E, ao mesmo tempo, você tem grupos empresariais, você tem iniciativa privada que também tem esse olhar. Interesse? Tem, existe esse olhar. Pode não ter um interesse econômico, mas tem institucional. Tem, nós temos, por exemplo, o Grupo Votorantim, tem um trabalho social muito forte, e outras organizações que são sempre parceiras de inúmeras ações sociais na cidade. É preciso se aproximar dessas instituições, é preciso um pouco de criatividade, né? E espero que Deus nos conceda condições de ter essa criatividade necessária, essa organização necessária para adequar bem o nosso orçamento, né? Desejo de verdade tentar ampliar cada vez mais as ações e a força da assistência social na cidade de Matão. Esse é um desejo, e acho que a população pode contar com o nosso empenho, com o nosso trabalho para que isso ocorra, sempre contando com esses profissionais que já atuam na pasta. Sem eles eu não consigo nada. Hélio, muito bom saber que esse departamento, como no caso a secretaria sua, está em mãos de profissionais como você. Que evidentemente terá toda a dificuldade como qualquer outro que fosse secretário e ainda que fosse de outra pasta, mas não teriam a sensibilidade de saber o que está fazendo. Quer dizer, é um técnico dentro de uma área que ele conhece, estuda e ama fazer. Isso dá diferença, não é possível. Não é? Então, nesse caso aqui, agradeço pela sua presença e a gente fica animado em saber que a secretaria foi entregue em excelentes mãos. Você sempre foi um cara muito sério, muito técnico, muito responsável e duvido que vai ser diferente. Não é? Então, embora as restrições de ordem econômica, financeira, da pasta e tudo, você deverá encontrar com a sua equipe alguma saída sempre, porque todo mundo te conhece, sabe que você trabalha com amor pela profissão que você tem, que não é política, né, partidária, vamos dizer assim, ela é técnica e que pode executar a partir de políticas, né,
públicas aí a promoção das pessoas, a elevação das pessoas a uma condição social mais favorável. Então é tranquilizador saber que tem um cara como você nessa secretaria. Parabéns, viu? E desejamos todo sucesso aí ao longo desses 4 anos. Obrigado, Dercio. Obrigado pelas suas palavras. Sou um agente político, né? Hoje ocupo esse cargo na prefeitura. Como você falou, eu já trabalho há 22 anos na prefeitura, 20 deles na assistência social. Eu brinco com as pessoas que eu comecei na assistência social trabalhando na recepção. Eu trabalhava na mesinha lá, logo de entrada, para receber as pessoas e quis o destino, quis a história que nesse correr dos anos eu chegasse à cadeira de secretário. Então, espero corresponder a essa nova expectativa. Né? Na gestão do prefeito Chico Dumont, eu estive os 4 anos à frente da secretaria e acredito que nós conseguimos bons avanços para a política de assistência. Então, dentro dessa lógica da continuidade, esses próximos 4 anos serão desafiadores, mas nós temos que ampliar esses avanços, sempre pensando no bem da população. Afinal, é para eles que nós trabalhamos. E vou pedir sempre à população, nesse começo de mandato, um pouquinho de paciência. A gente devagarzinho, a gente vai estruturar e quem sabe a gente vai conseguir atender a população em tudo que eles precisam. Muito obrigado, Hélio.